vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 8, agora dos versos 6, 7 a 13. Hebreus capítulo 8, versos de 7 a 13. Semana passada nós paramos no verso 6 e hoje estaremos dando continuidade à exposição dos capítulos subsequentes. Eu farei a leitura de todo o capítulo para o nosso entendimento. Diz assim: ora, é o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministravam em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés, divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele também, mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo, diz: eis que vem dias, diz o Senhor, firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque essa aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente lhes imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer. Apesar de fazer menção até esse momento, até o verso 6, entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Cristo, nós vamos perceber que a partir de agora a ênfase vai recair sobre a antiga e a nova aliança. E o autor sagrado ele vai explicar as implicações dessa nova aliança, que é chamada de superior. E nós vamos perceber no capítulo 8, esse argumento parte do seu sacerdócio, que é um sacerdócio superior para uma aliança com base em superiores promessas, ou seja, o sacerdócio da nova aliança é superior ao sacerdócio da antiga aliança. Por quê? Porque essa aliança é superior, é fundamentada em promessas superiores. E Cristo é o mediador dessa aliança, que ocupa o lugar mais elevado e que veio para ser estabelecido. Ele é superior no seu sacerdócio, aliança em que ele se fundamenta, em que é fundamentado o sacerdócio, também é superior. Nos versos que se seguem aqui, do verso 7 em diante, nós vamos perceber que o autor sagrado vai fazer menção a um texto do Velho Testamento que citamos no domingo passado, que é um texto de Jeremias, capítulo 31. Ele cita esse texto do Velho Testamento para provar o seu argumento de que Deus já havia manifestado, ele já havia revelado a substituição da antiga para a nova aliança. E todas as comparações que nós estamos vendo aqui, feitas até esse momento, estão relacionadas à administração por parte do Senhor
do pacto estabelecido pelo seu povo, por aquelas coisas que passaram, que deixaram de existir, não porque não tinham valor, mas porque apontavam para uma realidade maior. E o que nós vamos perceber aqui, no verso 6, e mais especificamente no verso 8, é que ele vai falar de uma superior aliança, porque ele vai falar de uma segunda aliança, ele vai falar de uma nova aliança. Ele também, mediador, verso 6, superior aliança, verso 7, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, verso 8, eis vem dias do Senhor, firmarei nova aliança. Percebam que ele aqui fala sobre aliança. Aliança é um pacto, é um contrato, de uma forma simples, é um contrato formal entre duas partes. E nesses pactos, um lado promete fazer coisas sobre certas circunstâncias, uma vez que a outra parte também concorde em fazer, em corresponder a essas exigências. Aí é uma mútua responsabilidade, uma relação de mútua responsabilidade. Entretanto, o pacto que Deus fez com o seu povo é um pacto um pouco diferente, e a gente vai perceber isso. Com Deus há uma concordância, mas é uma concordância unilateral. Por quê? Porque a parte superior no pacto promete benefícios extraordinários, mas também dita normas que não estão abertas à negociação. Se nós formos pensar no aspecto do pacto de Deus com Israel, após ele ter escolhido o seu povo, redimido o seu povo e conquistado o seu povo, Deus promete ao povo de Israel, à igreja ali no Velho Testamento, as suas bênçãos relativas ao pacto, e dita os seus termos, os termos pelos quais Deus estabelece a sua relação. Ele seria o Deus de Israel e os tomaria como seu povo, e de outra parte, os israelitas deveriam ser completamente obedientes a tudo aquilo que lhes era requerido nessa aliança desse pacto. Seja isso em questão moral, ou seja, de certo ou de errado, quer questões de culto, quer de governo nacional. Eles deveriam corresponder, obedecer a tudo aquilo que o Senhor estabeleceu nesse pacto, nessa aliança com o seu povo. Se eles obedecessem, gozariam das bênçãos prometidas. Se desobedecessem, perderiam essas bênçãos e experimentariam em lugar dessas bênçãos as maldições do Senhor. Abram sua Bíblia aí em Deuteronômios. Isso nós podemos ver em todo o Velho Testamento. Mas esses textos aqui são um dos que mostram isso de uma forma muito sucinta. Verso 7, capítulo 7 de Deuteronômio, verso 1. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir. Eu gostaria de chamar a atenção para os irmãos também com relação à aliança do antigo pacto, que ela sempre estava relacionada a esse mundo, que ela sempre estava relacionada à aliança de Deus com o seu povo, a uma terra nesse mundo, que era Jerusalém. Nós sabemos claramente que tudo isso era sombra do que haveria de vir, sombra do que o Senhor tem preparado para a sua igreja, não nesse mundo, mas no mundo por vir. Mas especificamente a aliança, o pacto ali de Deus com o seu povo, ele visualizava bênçãos terrenas, espirituais também, mas bênçãos terrenas. Quando o Senhor teu Deus te introduziu na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, e aí ele cita as nações, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, não farás com ela aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com seus filhos. E aí ele começa a falar sobre alguns termos dessa aliança. No verso 6 ele diz: porque tu és povo santo ao Senhor, o Senhor teu Deus te escolheu para que fosse seu povo próprio de todos os povos que há na terra. Verso 12: será que, pois, se ouvindo esses juízos, guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Ele te amará, te abençoará e te fará multiplicar.
Abençoará teus filhos, o fruto da terra, teu cereal, teu vinho, teu azeite, as crias das tuas vacas. Percebam que as bênçãos estão relacionadas, bênçãos que estão relacionadas ao pacto, estão relacionadas diretamente à obediência ao Senhor. Olha o capítulo 8, verso 1: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, para te humilhar, para te provar. Percebam, queridos, que o pacto que Deus estabelece com o povo estava na relação de eles obedecerem os mandamentos do Senhor. Se eles obedecessem, gozariam das bênçãos. Se eles desobedecessem, receberiam o juízo, a maldição de Deus, porque eram o povo do Senhor. Abram Deuteronômio capítulo 28. 28, verso 15. Olha o que ele diz: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti. Verso 1 do capítulo 28: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Percebam que o pacto estava sustentado numa relação em que o Senhor era Senhor dele, do povo, e o povo era servo do Senhor. Eles deveriam obedecer ao Senhor. O centro do pacto era a obediência à lei e aos mandamentos do Senhor. E lá no verso 6, voltando lá a Hebreus, nós veremos que o autor sagrado vai dizer que por meio de Cristo veio a nós uma melhor aliança. É melhor por quê? Porque foi fundamentada em promessas superiores às promessas ali no Antigo Pacto. E por que são promessas superiores? Porque são promessas que ultrapassam a nossa existência. Promessas que estavam figuradas ali no Velho Testamento, mas que ultrapassavam essa nossa existência, que ultrapassava esse nosso mundo. Olha o que o verso 7 vai dizer: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para a segunda. O texto está sendo claro aqui. O autor sagrado está dizendo que se a antiga aliança tivesse dado certo, não haveria necessidade de substituí-la. Houve uma necessidade de substituir. E o fato não é que ela não supria, ou melhor, o fato é que essa aliança não supria o que era exigido do pecador. Ou seja, obediência e temor no coração. A antiga aliança não supria isso. Por quê? Porque a lei não levava ninguém a andar mais próximo, mais íntimo com Deus. A lei não levava ninguém, não levou ninguém a desfrutar dele. A lei não levava o homem a ter intimidade com o Senhor. E isso é muito claro em toda a Escritura. Em Mateus capítulo 23, verso 23, os maiores cumpridores da lei, externamente falando, eram aqueles que estavam mais distantes do Senhor. Olha o que diz Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. O problema não era a lei.
O problema não é a lei, o problema é o homem. E faltava a esta aliança poder, faltava poder à aliança estabelecida na lei. Mas a falha não estava na aliança, mas no povo com o qual tinha sido firmada essa aliança. Por isso a necessidade de uma aliança superior para suprir essa necessidade. Percebam na Escritura que o coração do povo estava sempre distante do Senhor. Faltava poder à lei. Porque os simples cumpridores da lei não eram justificados não são justificados diante do Senhor. Abra o Êxodo capítulo 32. Vamos ver que como esse pacto demonstrava, apresentava essa falha, essa deficiência, essa falta de poder, não por ele em si, mas porque a lei não gerava isso no coração do homem. Olha Êxodo capítulo 32, 9 e 10. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e te farei uma grande nação. E aí a gente conhece o contexto aí do texto, é sobre o bezerro de ouro. Abram Números capítulo 14, verso 11. Ali o povo no deserto, sendo testado por Deus. Olha o que Deus fala do povo, que está debaixo da lei. Dessa aliança, estabelecida pela lei. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? E aí nós temos Jeremias capítulo 31, verso 31 e 32, agora é um momento completamente distante, é o povo já estabelecido, o povo sendo disciplinado pelo Senhor, lançado fora de Israel por causa dos seus pecados. E aí o profeta Jeremias profetiza dizendo o seguinte, já prevendo, já apontando para essa lei: eis aí vem dias do Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tirei, tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante haver desposado o Senhor. Ou seja, por que eles anularam a aliança do Senhor? Porque eles não cumpriram com as exigências da lei, porque eles não obedeciam de coração ao Senhor. Esse povo não vivia, como nós vimos aí, em plena obediência ao Senhor. E qual foi o resultado? O resultado foi que Deus rejeitou a nação judaica. Rejeitou a nação judaica que estava em pacto com ele. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 9, ele vai dizer que dentro do povo de Deus, dentro da eleição nacional, existia a eleição da graça. Porque o Senhor não se agradou do seu povo, porque eles anularam a aliança do Senhor, porque a lei não transformava os seus corações, porque esse povo vivia em plena desobediência. Ele rejeita a nação judaica como seu povo especial. Essa aliança que ele fez com Israel precisava ser refeita, não por causa do povo, não por causa da aliança, mas por causa do povo. Conforme ele explicou várias vezes e apresentou em muitas de suas parábolas, que havia rejeitado a nação judaica. Mateus capítulo 1, verso 33 a 46. Eu só vou ler o primeiro verso e o verso 43. Atentai noutra parábola: havia um homem dono de casa que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Verso 43. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado
e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Queridos, se as pessoas tivessem de conhecer a Deus como seu Deus, tendo o privilégio de gozar, de ser o povo de Deus, deveria haver uma aliança diferente daquela que foi inicialmente apresentada. Havia a necessidade de algo mais. Por quê? Porque a imperfeição não estava na aliança, mas estava no povo. E por essa razão foi introduzido um remédio. E que remédio é esse? Esse remédio é introduzido na forma de um novo pacto. Calvino vai dizer, com relação a essa realidade, que apesar de a culpa de quebrar o pacto deva ser com justiça imputada ao povo, porquanto havia apostatado de Deus por sua própria infidelidade, todavia toda a fragilidade e concomitantemente revelada apresentava que essa lei não tinha sido gravada em seus corações. Por isso que o autor sagrado, ele vai dizer que um lugar melhor deveria ser buscado para um segundo pacto, para que ele se tornasse perfeito e válido. O próprio Deus diz que necessitava de reparo, porque se pela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado um lugar para a segunda. Que segunda aliança é essa? O verso 8 vai dizer: e de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias do Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Percebam que essa nova aliança vinha sendo anunciada anteriormente. E quando o autor sagrado cita o profeta Jeremias, ele está mostrando a fraqueza dessa primeira aliança. O profeta vai culpar, lá em Jeremias capítulo 31, a infidelidade do povo. Eles receberam a lei, mas não permaneceram firmes a essa lei. E nessa condição, lá em Jeremias capítulo 31, dizendo o seu contexto, o profeta se desespera, pois ele não vê esperança para o povo, para uma nação que apostatou de Deus, se voltar para Deus. E é nesse contexto que o Senhor Deus revela que faria uma nova aliança com o seu povo. E aí nós vemos bem marcado esse contraste entre a antiga e a nova aliança. Por quê? Porque na antiga aliança o povo havia deixado de cumprir as ordenanças, e isso os levou a um julgamento da parte de Deus. No verso 9 ele diz: não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. E aqui, queridos, mais uma vez você vê essa expressão aqui, do verso 9, não segundo a aliança que fiz, pois eles não continuaram. A diferença entre o pacto até então em vigor e o novo pacto pelo qual estava sendo esperado. Mediante essa nova aliança, a lei de Deus estaria no coração deles, e não seria apenas um código externo, porque essa aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, na sua mente lhes imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, eles serão o seu Deus, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Nessa nova aliança, eles entrariam nas bênçãos do pacto, que antes jamais haviam desfrutado, teriam um conhecimento íntimo, pessoal de Deus, todos os seus pecados seriam perdoados, e Deus jamais se lembraria deles. Percebam aqui, queridos, que o antigo pacto é o fundamento do novo. Lembra do exemplo que nós demos aqui dos selos, dos sinais? Os selos apontam para a sua realidade,
são marcas visíveis de algo invisível. Era isso que a antiga aliança apresentava. Ela apresentava de uma forma progressiva, de uma forma continuada, a revelação de Cristo. Ficar nesse momento era rejeitar aquilo que a própria aliança antiga apontava. Por isso não podia haver um retorno a essas coisas. Por isso a preocupação aqui do autor sagrado em deixar isso bem claro. Esses que queriam permanecer no pacto antigo, nas sombras, eles deveriam perceber que esse pacto ele era imperfeito. Por quê? Porque ele era passageiro. Passageiro por quê? Porque ele apontava para aquilo que era real. Ele apontava para uma promessa superior. Não era uma promessa pura e simplesmente do povo aqui nesse mundo, mas o que esse mundo representava era o mundo por vir. E quando o Senhor coloca o seu povo na terra prometida, Ele estava dizendo assim: vocês entraram nessa terra aqui, porque ela visualiza o mundo por vir, porque é isso que eu vou fazer com vocês. Farei com que vocês entrem na cidade santa, na Nova Jerusalém. Esse era o espelho, essa era a expectativa. É isso que a Escritura apontava. E aqui no texto, Deus agrava a culpa de apostasia do povo quando diz essas palavras: no dia em que os tomei pela mão, pois eles não continuaram na minha aliança, eles rejeitaram ao Senhor. O texto está aqui lembrando de tão grandiosa e incomensurável bênção que foi tirá-los da escravidão, do peso do jugo que lhe foi imposto. É isso que ele diz: não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tirei pela mão, para os conduzir até a terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles. Ou seja, eles estavam em dura servidão, em dura escravidão. E o Egito representa o que para nós nesse mundo? Senão um mundo de pecado, senão a escravidão do pecado. E quando eles estavam ali sofrendo as aflições da sua escravidão, e com toda aquela história, o Senhor tirando aquele povo de uma forma poderosa, na realidade a imagem que nós temos ali é de Cristo nos libertando do império das trevas e nos transportando para o reino do Filho do seu amor. E a escravidão que estava sobre eles era pesada. Abram aí Êxodo capítulo 1, versos de 9 a 14. Era um peso imposto sobre eles. E a aliança que o Senhor tinha feito com eles ali no Sinai, que estabeleceu eles como povo, tinha como fundamento a libertação da escravidão do Egito. Êxodo capítulo 20 vai fazer isso. As bases do pacto, porque eu sou o Senhor teu Deus, que vos tirei da terra da servidão. E aí ele começa a apresentar os seus mandamentos. Olha o que diz. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. E usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obra para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, tijolos, com o trabalho do campo, com todo o serviço em que na tirania os servia. Abram capítulo 3, versos de 7 a 9. Disse mais o Senhor: certamente vi
a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do egeu e do zebuseu, porque o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Percebam que era uma opressão sobre ele, que as promessas do pacto com Deus era tirá-los dali e colocá-los numa boa terra, num lugar de bênção, num lugar de paz e tranquilidade. Se nós abrimos Hebreus capítulo 4, verso 8 e 9, nós vamos ver o texto escrito dizendo: ora, se Josué lhe houvesse dado descanso. Que descanso é esse? O descanso prometido de Deus no antigo pacto. Não falaria posteriormente a respeito de outro dia, portanto resta um repouso para o povo de Deus. Percebam que a antiga aliança era o fundamento da nova aliança. Era o sinal dessa nova aliança. Era o reflexo dessa nossa nova aliança aqui. Mas a antiga aliança estava voltada exclusivamente para esse mundo. Mas esse era o objetivo da antiga aliança? Não. O objetivo da antiga aliança para apresentar a nova aliança como reflexo desse mundo. É isso que o escritor de Hebreus está querendo mostrar. As cerimônias do Velho Testamento que apontavam para Cristo, o pensamento judaico distorcido com relação à expectativa do reino de Deus. Por isso eles pensavam que quando o Senhor Jesus viria, ele viria reformar esse mundo. Ele seria um grande general, porque eles não entenderam que estava um repouso para o povo de Deus. Que aquele era um repouso momentâneo, era a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus, que ainda viria. Que a escravidão do Egito representava a escravidão do pecado. E que era dessas coisas que o Senhor estava nos libertando, e que nesse mundo estava nos dando, como povo de Deus, um alívio, para termos um cheiro, um olfato, aquilo que haveríamos de ter. Percebam que o povo dessa nova aliança fracassou. Não só ele, como os seus descendentes. Os descendentes daqueles que saíram do Egito fracassaram, seguindo o mesmo exemplo. Toda a nação passou a ser transgressora do pacto que Deus fez com o seu povo. E aí Deus diz: não atentei para eles. Ou seja, a ideia é que Deus se afastou deles. Calvino nos dá uma explicação interessante sobre essa afirmação de Deus. Significa que Deus não se preocupava mais com eles, que Deus se afastou deles. E a ideia aqui, com essa expressão, que significa que seria de nenhum proveito tê-los adotado como seu povo, a não ser que viessem em seu socorro com um novo tipo de remédio, com uma aliança agora que reparasse isso. Era isso que a antiga aliança queria mostrar. Por isso que o fim da lei é Cristo. Porque da mesma forma que na antiga aliança dependia da obediência do povo para Deus nos abençoar, na segunda aliança depende da obediência de um único homem, que é Cristo. E é nele que nós nos refugiamos. Por isso ele é mediador de uma aliança superior. No verso 8, vamos voltar ao verso 8, quando ele diz assim:
firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E seria interessante nós trabalharmos com essa expressão, nova aliança. Em especial, aliança. Eu já falei o que aliança significa, inicialmente. Mas eu gostaria de mostrar mais profundamente o que essa palavra no original quer dizer. Porque essa expressão, nova aliança, ela é bastante singular para o nosso entendimento. No caso de aliança, no grego nós temos duas palavras com o significado de aliança. Uma é diáteke e a outra é sínteke. E o sentido aqui de aliança no texto é o primeiro, é diáteke. Por quê? Porque sínteke, o segundo sentido, quando ele é usado nesse aspecto para denotar aliança, significa um acordo entre duas pessoas, dependendo de condições que as duas partes aceitam. Se alguém romper as condições da aliança, a própria aliança fica anulada. Quando nós usamos o termo aliança nesse sentido normal, a palavra escolhida é sínteke. Então, aliança matrimonial, por exemplo, para um acordo entre dois estados. Então, sempre se usa no grego esse sentido ordinário de aliança. Classe de compromisso ou acordo é sínteke. Sínteke vai descrever um acordo em termos de igualdade. As partes que intervêm nessa aliança estão no mesmo nível e podem negociar em igualdade de condições. Esse é o sentido de sínteke. Mas não é o sentido que nós temos aqui de aliança, que é diáteke, que pode ser traduzido também como testamento. E aí, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é Antigo Testamento, Novo Testamento. Nessa aliança, ou testamento, Deus e o homem não estão em igualdades de condições. O sentido bíblico de aliança, usada por esse termo, toda a aproximação e oferecimento procedem de Deus. É Deus aquele que vem ao homem, é Deus aquele que oferece uma relação consigo, é Ele que estabelece os termos nas quais a relação se dará. O homem nessa aliança não pode negociar com Deus, nem discutir com Ele os termos e as condições da aliança. Eles só podem aceitar ou rejeitar o oferecimento que Deus está fazendo. E de maneira alguma ele pode alterar esses termos. E o exemplo supremo desse acordo, dessa aliança, é testamento. É o uso dessa palavra. Aliança como testamento. Por quê? Porque a aliança como testamento apresenta condições que não podem se dar de formas iguais às pessoas que estão participando. Há sempre uma pessoa superior. Parte sempre de um. E esse um é o testador. A outra parte não pode alterar, como também não pode estabelecer o termo dessa aliança. Esse testamento é feito por uma pessoa somente, e a outra parte apenas aceita ou rejeita a herança que lhe está sendo oferecida. É por isso que foi usado aqui diáteke, como aliança entre partes, das quais só uma é Deus, é o responsável em impor as condições. Nessa relação com Deus, nos é oferecida, por iniciativa dele, as bênçãos e a graça de Deus. É pura graça de Deus. É só pela iniciativa de Deus que essas coisas nos são oferecidas nesse sentido de aliança. E Filo, o escritor da antiguidade, o escritor cristão, vai dizer: a Deus corresponde dar e ao homem sábio receber. Quando nós olhamos para esses termos na Escritura,
Nós devemos lembrar que a aliança que Deus fez com o seu povo não é um negócio entre Deus e os homens com paridade de condições. Significa que toda iniciativa é de Deus, os termos são postos por Deus, e o homem não pode de forma alguma alterar. Na antiga aliança, o Senhor estabelece esse pacto logo após de proclamar a sua lei. Deus se aproximando graciosamente do seu povo, lhe oferecendo uma relação única e especial com ele. Mas essa relação na antiga aliança dependia de uma coisa: da observância completa da lei. A nova aliança não é assim em parte. Por que não é assim em parte? Porque a nova aliança também exige obediência à lei em tudo, mas não de nós. Exigiu do nosso Senhor, o testador, aquele que nos deixou um legado, que nos deixou uma herança. Ele assumiu o seu papel. É ele o elemento transpositor da antiga para a nova aliança. E até a expressão nova no grego, temos duas expressões para representar essa mesma realidade. Uma é kainos, e outra é neos. Neos nós conhecemos, novo. Neos descreve algo novo do ponto de vista do tempo. Uma coisa que é neos pode ser uma cópia exata de alguma coisa passada. E aí se torna novo do ponto de vista do tempo, por ter sido feita posteriormente. Kainos significa novo, não só do ponto de vista do tempo, mas também da qualidade. Não é algo como neos, com uma simples reprodução. É novo no sentido de kainos aqui, ou seja, seria uma aliança de um novo tipo, sem precedentes, com respeito à forma, algo que foi feito recentemente, algo que não foi usado, que não foi apresentado anteriormente, utilizado anteriormente, e com respeito à substância, um novo tipo, uma nova substância, sem precedentes, incomum, desconhecido. Essa é a nova aliança, não somente na forma, mas na sua substância. E no verso 10 ele diz: esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daquele dia. Que aliança é essa? Na sua mente imprimirei as minhas leis. Percebam que o ponto-chave da relação de Deus com o seu povo em aliança é a obediência à sua lei. E o povo na antiga aliança desobedece. A nação judaica se afasta como povo de Deus. Por isso havia necessidade do apóstolo Paulo falar: a eleição da graça está dentro da eleição nacional, porque nem todos que são israelitas são de fato israelitas. Porque essa aliança sempre existiu na antiga aliança. A nova aliança sempre esteve presente, porque ela apontava para ela. É no coração que essa aliança deveria estar, apontando para aquilo que viria. E que aliança é essa? Que se manifesta o Senhor imprimir as suas leis no nosso coração. Como eu falei anteriormente, muitas das promessas antigas, da antiga aliança, tratavam da vida presente, cobrindo assuntos tais como prosperidade pessoal, longevidade, privilégios nacionais, como nós vimos ali, como nós conhecemos o Velho Testamento. Sombras, eram sombras do que nós vamos ter no porvir. As promessas da nova aliança tratam exclusivamente de bênçãos espirituais
tanto para agora como para a vida por vir. Na antiga aliança, as bênçãos pactuais estavam condicionadas à obediência humana. Na nova aliança, as bênçãos estão condicionadas à obediência de Cristo. Ele é o mediador dessa nova aliança. Não depende da minha obediência. A lei não é mais o centro dessa aliança. E por que não é mais o centro dessa aliança? Porque eu não tenho mais a obrigação de cumprir a lei para a vida. Quem fez isso foi Cristo que assumiu o meu lugar. Agora, essa lei está impressa no meu coração. Ela faz parte de mim. E aí tira da mente das pessoas que muitos pensam, não precisa obedecer à lei de Deus. Realmente você não precisa, porque ela está no seu coração. Ela faz parte de você, não é algo externo a você, ela está dentro de você, então ela faz parte da sua vida. E foi isso que o salmista disse várias vezes. Davi várias vezes disse isso. Porque se eu tivesse a obrigação de cumprir a lei para ser resgatado por Deus, a obra de Cristo não valeria nada. A obra de Cristo não tem valor, não teria valor. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 6, ele diz assim: para esses que diz, vamos pecar para que a graça de Deus seja abundante, eles estão fora completamente de sintonia. Por quê? Porque aqueles que morreram em Cristo jamais dirão isso. Porque a lei de Deus está gravada em seus corações. Eles amam a lei do Senhor. Eu gostaria de considerar, a partir do verso 10, as promessas específicas aqui apresentadas da nova aliança, apresentando algumas características especiais e interessantes. Eu gostaria de ler o verso 10, porque a partir do verso 10 ele mostra em que essa aliança está firmada. Porque essa aliança que firmarei com a casa de Israel, porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel naqueles dias do Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Queridos, entendam o que ele está falando aqui. São das leis cerimoniais, os aspectos cerimoniais que apontavam para Cristo. É disso que ele está falando aqui. Quando ele diz que quando ele fala de antiga aliança, ele está se referindo à aliança que Deus faz com Israel como nação. E como nação eles rejeitaram ao Senhor, porque eles foram rebeldes como nação. E aí o apóstolo Paulo, a Escritura vai dizer que ali no povo de Israel, o povo escolhido por Deus, havia a eleição da graça, no meio da eleição nacional, dentro do pacto de Deus com o seu povo. Havia ali aqueles que estavam verdadeiramente no pacto, sustentados, o pacto do Velho Testamento, os que apontavam para o pacto de Deus da nova aliança. Vamos observar algumas coisas aqui interessantes. Primeiro, a ideia de uma nova aliança já ter sido anunciada. O profeta Jeremias já havia profetizado a respeito dela e outros profetas também, mostrando que a antiga aliança não era inteiramente satisfatória, demonstrando que ela não era de modo algum perfeita,
Por isso a menção de uma nova aliança não era um assunto novo, não era um modismo, não era uma novidade, era uma coisa que já tinha sido pregada e anunciada desde os tempos antigos. Essa aliança também, ela não só seria nova, mas qualitativamente diferente, descrevendo algo sem precedentes, incomum até aquele momento. Nós vamos perceber que o escritor sagrado vai qualificar a antiga aliança como antiquada e envelhecida no verso 13. E a ideia é que é algo desgastado, superado, envelhecido, porque é insuficiente, deficiente, é algo em decadência, que está sendo substituído, que está prestes a desaparecer. E no original ali, no verso 13, desaparecer é ser destruída. Essa aliança é nova em seu alcance, pois incluiria a casa de Israel e a casa de Judá. Verso 8, firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E é interessante nós entendermos por que ele usa essa expressão. Porque nos dias de Roboão, Israel se dividiu e nunca mais voltou a se unir novamente. A nova aliança uniria o que se tinha dividido, eliminaria os cismas, judeus e gentios numa mesma promessa, judeus e samaritanos. E fazendo com que os antigos inimigos achassem unidade no meio do povo de Deus. Seria nova em sua universalidade, pois todos os homens, do maior até o menor, conheceriam ao Senhor. Isso era algo novo. Verso 11: não ensinará jamais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o maior até o menor, desde o menor até o maior deles. E é interessante nós olharmos para essa promessa no contexto ali da vida dos judeus. Havia uma divisão completa. De um lado estavam os fariseus, os ortodoxos, os doutores da lei, que observavam a lei, e do outro lado os que eram chamados depreciativamente o povo da terra. Como nós vemos na Escritura, essa plebe não sabe nada de Deus, quando de um dos milagres do Senhor Jesus. O povo da terra era considerado comum e simples. Eles não observavam todos os detalhes da lei ritual, e por isso eram objeto de desprezo. Essa situação era tão agravante que era proibido ter vinculação com eles, seja por casamento, amizade ou negócios. Para aqueles que observavam a lei rigorosamente, o povo comum não pertencia à boa sociedade. Como nós vemos na Escritura, e essa plebe, o que é? Ela não representa nada. Ou quando Jesus começou a demonstrar os seus milagres de quem ele era, olha aí, vem o mundo atrás dele. Ele é o povo, essa plebe que não conhece a Deus. Mas na nova aliança não seria assim. A nova aliança alcançaria todos os homens, sábios, ignorantes, grandes, pequenos, todos chegariam a conhecer o Senhor. Não haveria classes privilegiadas. As portas que eram fechadas anteriormente estavam totalmente abertas com a nova aliança. Deus se revelaria tanto ao pequeno quanto ao grande. E havia ainda uma diferença mais fundamental. Por quê? Porque a aliança dependia da obediência de uma lei que se impunha externamente. Na nova aliança, essa lei seria impressa e escrita nos corações. Os homens obedeceriam a Deus porque o amavam, não porque simplesmente a lei os obrigava a fazê-los. Mas o desejo de obedecer a Deus estaria em seus corações. Isso era o que a nova aliança iria fazer. Não seria uma religião de lábios, mas seria uma religião de coração que eles iriam representar na nova aliança. E os judeus não tinham uma inclinação para obedecer aos mandamentos de Deus. Havia um código externo, mas seus corações não eram apaixonados por Deus. O crente da nova aliança é totalmente diferente. Ele pode dizer, no tocante ao homem interior, que sente prazer na lei de Deus. A lei de Deus não é apenas um livro-texto,
mas é algo que Ele ama no fundo do coração. E Davi disse isso: oh, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Na nova aliança, no interior do homem que é alcançado por ela, habita o desejo de agradar a Deus e de andar nos seus caminhos. E essa transformação, queridos, interior, é uma das bênçãos da nova aliança. Nós vamos perceber, e é isso que o escritor, o autor aqui quer mostrar: o fruto do pacto consiste em que Deus nos escolhe para sermos o seu povo e proclama a Ele que será guardião da nossa salvação. E esse é o significado: eu serei o seu Deus. Além disso, a nova aliança representa o gracioso perdão de Deus. Apesar de nossos pecados, a remissão dos nossos pecados é gratuita em Deus. Eu não precisei fazer nada por isso. Cristo fez por mim. É nele que nós devemos nos segurar. Certo autor diz que todas as vezes que estivermos orando, clamando ao Senhor, seja pelos nossos pecados ou por qualquer outra coisa, a imagem que nós devemos ter nas nossas mentes é da cruz de Cristo, é daquilo que Ele fez por nós. E é através dessa obra que nos é intermediada, ou melhor, intermediado o perdão de Deus. Stuart Olyott, comentando o livro de Hebreus, em especial essa passagem, ele diz assim: apesar de se terem oferecido sacrifícios de touros, cordeiros e pombos, as pessoas jamais foram inundadas por um senso de remissão, perdão e paz com Deus. Todo o seu ritual era apenas sombra, figura da aliança superior que estava para chegar. Nós que nos aproximamos do Senhor Jesus Cristo somos considerados perfeitos diante de Deus. Isso porque nossos pecados foram cravados na cruz e sua justiça nos foi atribuída. O seu sacrifício tratou de nossos pecados, não em figura, mas em realidade. Na nossa situação atual, Calvino vai dizer que Deus nos molda para a obediência, mas que fica ainda alguns resquícios das paixões em nossa carne pecaminosa. A pecaminosidade da nossa natureza só é em parte corrigida, de modo que a concupiscência, o pecado se manifesta na nossa vida de quando em quando. É daí que se tem aquela luta que o apóstolo Paulo fala, ali no capítulo 7, contra o pecado. No verso 19 e 20 ele diz assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, sim o pecado que habita em mim. Essa luta, a luta daquele que está diante agora do trono de Deus, na nova aliança. E isso vai significar que o crente fiel não obedece a Deus como deveria. Pelo contrário, ofende muitas vezes de várias formas. E por mais que desejemos viver retamente, ainda seremos culpados de morte eterna diante de Deus. E por quê? Porque a nossa vida se acha muito longe da perfeição requerida pela lei de Deus. Por isso a nova aliança, porque não haveria nenhuma estabilidade no pacto se Deus graciosamente não perdoasse nossos pecados. E esse é um privilégio para aqueles que creem, aqueles que aceitam o pacto uma vez oferecidos a Ele em Cristo Jesus. Para aqueles que sabem que Deus é favorável para com eles e que não há pecado a qual estejam sujeitos e para o qual não há promessa de perdão. Só existe um único refúgio de nossa fé. E esse refúgio é Cristo. Se nós não nos refugiarmos nele, estaremos expostos a um contínuo desespero. Seremos
todos mantidos como culpados diante de Deus, e não poderemos obter libertação a menos que nos escondamos, nos refugiemos da misericórdia de Deus, o único que pode perdoar os nossos pecados. Por isso Ele é mediador de uma nova aliança, pois toda aliança está fundamentada nele. E eu gostaria, queridos, de concluir lembrando aos irmãos que o autor sagrado está fazendo referências às cerimônias da lei que estavam sendo apresentadas ali no ministério sacerdotal. Percebam que todo o tempo ali, desde o capítulo 1 de Hebreus, o autor está querendo mostrar aqueles irmãos que querem voltar ao judaísmo por causa da perseguição, que se eles fizessem isso, eles estariam apostatando de Cristo, porque estariam voltando para os rudimentos. Num momento de grande abundância, num momento de grande fartura, eles estariam rejeitando a graça de Deus que era oferecida. Não pelas nossas obras, mas por Cristo. Voltar ao comportamento antigo era querer se justificar nas obras, em oferecer o meu sacrifício, o meu cordeiro, a minha oferta, sem a mediação de Cristo Jesus. Lembram de uma passagem no Velho Testamento? Conta a história turbulenta de Israel, com as suas muitas guerras. E dois homens que eram leprosos. E esses homens, acho que foi num dos desterros, eu acho que no desterro babilônico, próximo a esse desterro, que os inimigos de Israel fugiram amedrontados, e eles estavam sendo apertados, perseguidos, gente estava morrendo, estavam comendo os filhos. As pessoas faziam uma escalinha: amanhã nós vamos comer fulano de tal porque ele vai morrer. Então cada um fazia uma escala, era mais ou menos assim, a situação deprimente. O profeta disse que iria ter abundância tal naquela terra, por causa do livramento do Senhor. E aí um dos profetas, falsos profetas, calou a boca do profeta de Deus, dizendo que aquilo que não aconteceria. Ele disse: você vai ver, mas não vai participar. Ele foi pisoteado, foi morto. E aí esses dois leprosos, eles estavam morrendo de fome, porque os leprosos ficavam fora da cidade. A cidade estava sendo apertada, um cerco, e o exército inimigo estava no seu acampamento distante. E eles: vamos para lá, a gente vai morrer mesmo, pode ser que alguém tenha misericórdia de nós e a gente consiga alguma coisa. Quando eles chegam lá, eles veem os homens mortos, os seus despojos de guerra, riquezas, ouro, comida em abundância, e eles correm em direção e param no meio do caminho, figuradamente, dizendo: não, vamos ter que avisar o povo, Israel está morrendo de fome, eles estão comendo uns aos outros porque não há comida, eles estão desfalecendo e aqui há abundância. E o outro: não vamos voltar, vamos direto a eles. Se nós não avisarmos, nós seremos culpados diante do Senhor, porque o povo passa necessidade, aperto, e nós aqui temos abundância. E eles voltaram e avisaram, e Israel invade aquele acampamento, e há uma fartura tal, e aquele profeta que disse ao profeta do Senhor que era mentira, ele foi pisoteado, ele viu e foi morto, não participou, porque não creu naquilo que estava sendo proclamado.
Aqueles que voltam são esses que em tempo de escassez encontram abundância, querem viver ainda na miséria. Esses que voltam aos resquícios da antiga aliança, eles estão se alijando, se excluindo da graça de Deus em Cristo Jesus. E alguém poderia dizer: e os crentes da antiga dispensação, como se relacionavam com Deus? Eles se relacionavam na expectativa das mesmas promessas. Percebam que é isso que a nossa confissão de fé fala. Aqueles que estavam em Cristo, lá no pacto que Deus fez com o povo de Israel, na aliança que o Senhor fez no pacto nacional, aqueles que estavam ali, eles estavam se relacionando não somente no pacto que Deus fez com Israel, mas dessa aliança que subjaz a antiga aliança. Eles estavam já nesse pacto da graça por meio do antigo pacto. Percebam que há duas realidades: aqueles que estavam em Cristo no antigo pacto e aqueles que não estavam em Cristo, mas estavam no antigo pacto. E é nesses que a palavra de Deus diz que essa aliança que Deus fez com Israel, com o povo, quando os tirou do Egito, é essa aliança que precisava ser aperfeiçoada. Não por causa da aliança, porque ela apontava para aquilo que é real, mas porque ela não poderia produzir aquilo que a nova aliança produz. Transformação no coração. Abram Salmo 51, versos 16 e 17. E nós vamos ver como esses homens do Velho Testamento se relacionavam na expectativa das mesmas promessas. Vejam o que diz o Salmo 51, 16 e 17. Pois não te comprases em sacrifício, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Olha a diferença do que Davi fala com o que o profeta Isaías fala no capítulo 1. Verso 2. Ouvi, ó céus, dá ouvido, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai desta nação, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Veja no verso 13, verso 12: quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o sopizar dos meus átrios? Verso 11: estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o sopizar dos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso para mim é abominação, também as festas de lua nova, os sábados, a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Pelo que, verso 15, pelo que quando estendeis as mãos, esconde vós os olhos, assim quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Essa é a grande diferença lá no Velho Testamento, da nova aliança para a antiga aliança. O que nós estamos vendo aqui em Davi é que ele demonstra o entendimento
de que aquilo era apenas algo externo, que representava uma coisa maior. Não te comprasses em sacrifício contrário te daria, e não te agrade de holocausto, sacrifício agradáveis a Deus, seu espírito quebrantado, coração compungido, não desprezarás a Deus. Era isso que os sacrifícios deveriam representar, mas não representavam para muitos. Davi demonstra o entendimento de que essas coisas deviam transformar a alma, deviam ser representações daquilo do homem interior. Percebam que a maioria das promessas, como eu falei anteriormente, da antiga aliança, se referia a este mundo. Eles deveriam perceber que a expectativa era para o mundo por vir. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Essa é uma promessa que extravasa o tempo e o espaço. Quando esses mandamentos foram dados, a expectativa era a expectativa do quê? Da cidade santa. Eles estavam caminhando para Jerusalém. E para caminhar para Jerusalém, eles deveriam obedecer, deveriam honrar pai e mãe, para que seus dias fossem prolongados nessa terra santa. Percebam que as promessas estavam voltadas para esse mundo, mas elas não eram somente para esse mundo, elas apontavam para o mundo por vir. Muitos até hoje não entendem isso. Estão vivendo ainda na expectativa da nova aliança, da antiga aliança. Nessa terra, nesse mundo onde habita o pecado. Quantas promessas de retorno a Jerusalém e outras mais nós temos no Velho Testamento? Quando o povo foi lançado fora da sua terra. Por quê? Por que essa preocupação de voltar a Jerusalém? Por que esse afã de voltar a Jerusalém? Porque Jerusalém era a cidade do Deus vivo. Era onde o povo cultuava a Deus, ou deveria cultuar a Deus. Era onde nas ruas as pessoas falavam, nas escolas se ensinavam, nas televisões se viam, entendam, nos rádios se ouviam, tudo que estava referido a Deus e a sua lei. Ali Jerusalém era um lugar de gozo, porque era um lugar onde Deus habitava com o seu povo. É onde a lei era ensinada, onde a palavra de Deus era pregada, onde constantemente o povo estava em comunhão um com os outros. Percebam que essas promessas da antiga aliança eram promessas para esse mundo, mas promessas que extravasavam esse mundo. Por isso ali o escritor de Hebreus disse: se não houvesse uma outra expectativa de um outro descanso, Josué não teria falado desse dia, porque ele entendeu que esse descanso era um descanso temporário, que nesse mundo nós teremos aflições, e que a nova aliança, ela nos lança uma perspectiva muito maior e muito mais abrangente do que nesta terra que nós vivemos, onde o pecado habita. E essa é uma das grandes diferenças da antiga e da nova aliança. Por isso não havia nenhum sentido continuar na ótica da nova aliança, que era uma aliança da antiga aliança, que era uma aliança nacional, um povo. A nova aliança nos promete um coração transformado e obediente, o privilégio de pertencer ao Senhor, não por uma nacionalidade,
mas por uma filiação, uma intimidade com Ele e um perdão total e perpétuo dos nossos pecados. E nós não encontramos, queridos, essas bênçãos descritas por meio de experiências místicas. Todas as bênçãos de Deus estão nas mãos de Cristo. Cristo é o mediador da nova aliança. É a Ele que devemos confessar a nossa necessidade. É dele que nós devemos nos aproximar, renovando a nossa comunhão com Ele e experimentando o tão desejado vigor ou revigoramento espiritual. Toda a bênção que o pecador recebe vem unicamente por meio de Cristo. Todas as vezes que nós substituímos isso, aquilo que é eterno, por aquilo que é palpável nesse mundo, nós estamos nos alijando de Cristo, o verdadeiro Evangelho. É por isso a preocupação do apóstolo Paulo ali em Gálatas, da mentalidade ali do povo, e querer voltar a essas coisas, a não entender que nós estamos na plenitude dos tempos, que agora não vivemos por sombras, mas estamos no real que é visto pela fé. Não temos a necessidade de coisas visíveis, de água santa, de água daquilo outro, óleo de não sei o que. Não precisamos disso, porque não são essas coisas que trazem as bênçãos de Deus. E as únicas coisas visíveis que nós temos como instrumento para os nossos olhos, para crer naquele que é o Senhor da nova aliança, é o sacramento da ceia e o batismo. Esses são os únicos elementos visíveis sacramentais, forjados e apresentados nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Por isso, queridos, essa exposição tão bela de Hebreus, mostrando a graça de Deus em Cristo Jesus, em estabelecer Cristo como mediador dessa nova aliança, pregada, proclamada e apresentada no Velho Testamento por sombras, até que a plenitude dos tempos, até que nós estivéssemos preparados para receber aquele que é tudo em todos, Cristo, o cerne de toda a vida espiritual, de todo aquele que respira nesse mundo e no porvir. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O capítulo 9 ele vai falar ainda especificamente sobre as ofertas e sacrifícios mosaicos que eram imperfeitos e ineficazes, porque apontavam para o único sacrifício, aquele feito em Cristo Jesus. Eu gostaria de cantar com a igreja o cântico do nosso inário, número 18. Vamos ficar de pé. Nós precisamos comprar mais inários para a nossa igreja.
Os irmãos também podem individualmente comprar os seus. Deus dos antigos. Vamos cantar esse cântico, louvando ao Senhor esse momento. Deus dos antigos, cuja forte mão rege isso sem os astros na amplidão. Ó soberano, excelso Criador, com gratidão cantamos seu louvor. Desde o passado foste nossa luz, sol que até hoje com fulgor e luz, selo e guia e proteção, tua palavra, lei e direção, da guerra atroz, do crime assolação, dos tempos maus, de um mundo em confusão. Seja teu braço nosso defensor, pois confiamos sempre em ti, Senhor. Teu povo, ó Deus, assiste em seu amor, no testemunho do teu grande amor. As nossas vidas vem fortalecer